Vamos começar fazendo oração, né, Alberto? Vamos começar fazendo uma oração, né, Alberto? Exatamente, né? Vamos nesse momento, né, pedir, né, ao Espírito Santo, né, que venha nos iluminar nesta noite, né, e também clamar, né, a ação da Santíssima Virgem Maria, né, a intercessão da Santíssima Virgem Maria, para que tudo possa ocorrer tranquilo, né, e pedirmos também a São Miguel Arcanjo, né, que vai repreendendo agora todo inimigo, né, tudo aquilo que possa querer atrapalhar essa live, porque nós sabemos, né, que o inimigo ele não quer a conversão das pessoas. O inimigo ele faz de tudo para atrapalhar que o amor de nosso Senhor Jesus chegue até aos corações daqueles que ainda se encontram afastados ou daqueles que se encontram com dúvidas, né, que por acaso tem alguma dúvida com a devoção à Santíssima Virgem Maria, né, dúvidas com a veneração à Santíssima Virgem Maria, e nessa noite eu quero, em especial, né, contar esse testemunho da minha vida, né? Passar para as pessoas, né, o que aconteceu na minha vida por meio da intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Jesus, aquela que eu tanto desprezei, que eu tanto neguei um certo período da minha vida, né? Então que nós possamos agora pedir ao Espírito Santo que venha agora sobre nós. Vinde, Espírito Santo, Enchei enchei os os corações corações dos dos vossos vossos fiéis fiéis e e acendei acendei neles o neles o fogo fogo do do vosso vosso amor. amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Peçamos agora a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, Cheio cheia de de graça, o graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, e bendito é o bendito é o fruto. fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. 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 E temos aqui, né, meu amado, logo aqui atrás, né, a companhia, né, dela que não podia faltar, né, a Santíssima Virgem Maria, né, está aqui, né, essa Amém. imagem que já me acompanha há muitos anos, né, um presente que depois eu, no final, vou dizer quem foi que deu esse presente para minha família. Uhum. Alberto, então, tem mais de 40 pessoas Alberto, aqui então, tem mais de ansiosas, 40 né? pessoas aqui Para ansiosas, saber como né? é que Amém. foi Para saber como é que foi esse testemunho, o que que esse aconteceu, como que testemunho, o foi que que esse aconteceu, encontro como que que você foi teve. esse encontro A que gente você sabe que até teve. chegar lá ainda tem um A gente sabe caminho, que até né? chegar lá ainda tem um caminho, né? Mas a gente está Exato. agora Mas a aberto gente a te ouvir. está agora aberto a. Tudo jóia. Então, né, vamos começar. Eu quero me apresentar, né, para todos, né? Me chamo Albertov Manuel da Costa, né? Mais conhecido por irmão Alberto Maria, né? Sou casado há 28 anos, né? Tenho dois filhos, né? Inclusive o meu filho mais velho completou 23 anos ontem, né? Graças a Deus, né? Já tem um rapazão em casa. E aquela que é a filha da promessa, vamos dizer assim, né? E que por meio da vida dela eu me converti, né? E hoje, graças a Deus, estou aqui, né? Católico, apostólico, romano, né? Digo que estou caminhando, né? Para ser um católico totalmente fiel, né? Porque a nossa fidelidade com Deus nós só vamos descobrir, né? O dia que Deus nos chamar, né? Nós fecharmos nossos olhos aqui nesta terra e a nossa alma chegar no céu, né? Aí está concluído, né? Toda a nossa caminhada. Aí sim, estaremos ao lado da Santíssima Virgem Maria. Que maravilha, gente. Olha que bênção. Eu chego a me arrepio todinho aqui quando é para falar dela, né? E não só dela, porque quando falamos dela, nós falamos de Jesus. Quando falamos da corredentora, aquela por quem Jesus veio ao mundo, né? Aquela por quem Jesus
começou o seu plano salvífico para nos tirar da morte eterna, né? Quando nós falamos dela, nós falamos de Jesus. Não tem como você dividir, não tem como você dizer que ela não tem participação, né? Que a participação dela foi só gerar Jesus, foi só educar, foi e pronto. Não. A participação dela continua até hoje no plano salvífico de nosso Senhor Jesus para nós. Pois, em primeiro lugar, ela é esposa do Espírito Santo. São José foi o pai nutrício e o esposo que cuidou dela na terra. Mas quem desposou ela primeiro foi o Espírito Santo. Quando ali na anunciação do anjo, ela perguntou como que isso haveria de acontecer. E o anjo falou, olha, o Espírito Santo te revestirá e de ti nascerá o ente querido. Então, meus amados, graças a Deus hoje eu posso falar isso. Antigamente eu não podia, até 2004. Mas hoje eu posso porque eu conheço, eu tive a experiência de falar com ela. Eu tive a experiência de tê-la na minha frente. Então, meus amados, como eu falei, né, mais conhecido por Alberto Maria, 28 anos, 2 filhos. Moro em Santo Antônio do Descoberto, né, estado de Goiás. E sou da paróquia Santuário, né, Padre Marcelo José, paróquia Santuário de Santo Antônio, mas só que a experiência toda ocorreu, sabe aonde? Na cidade desse meu querido que me chamou para fazer a live, né, o Edson, né? Toda a experiência aconteceu aí. Mas agora, como que aconteceu? Para que eu possa contar para vocês, eu tenho que contar um pouquinho da trajetória da minha vida. Eu tenho que chegar, falar um pouco de mim, né? Eu nasci no ano de 1970, esse ano agora eu compro meio século, né, de existência, 50 anos, e eu nasci ainda em lar católico, né? Meus pais ainda eram católicos quando eu nasci. Mas só que eu nasci muito fraco, eu nasci uma pessoa, uma criança que ninguém dava esperança de vida. Com 8 meses de idade eu pesava 1,8 kg. Então vocês imaginam, só o couro e o osso. Meus pais me entregaram para meus avós, para que eles pudessem me dar um tratamento melhor, porque meus pais e meus avós já moravam em Rialma, né, cidade aqui do estado de Goiás, com mais progresso. Então eu fui entregue a eles para que pudesse me dar um tratamento de saúde. O meu tratamento durou 2 anos. Então meus avós não me devolveram mais para meus pais. Se apegaram ao neto, né? Mas tudo na vida é um plano de Deus. 2 anos depois do meu nascimento, meus pais se tornaram evangélicos. Meu pai é evangélico até hoje. Infelizmente, uma coisa hoje eu não posso dizer, que infelizmente minha família paterna é uma família desfeita. Minha mãe já é separada do meu pai há mais de 15 anos. Já perdi um irmão vítima de suicídio porque não tinha Deus no coração. Então, meu pai ele não teve assim como educar a família dentro de uma doutrina cristã. Porque a Igreja Católica, meus amados, hoje eu digo para vocês, é a verdadeira igreja. Por quê? Porque é a igreja que preza pela família, é a igreja que preza pelo matrimônio, é a igreja que preza a nos dar aquilo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, nós temos dentro da Igreja Católica. E principalmente Jesus Cristo vivo na Eucaristia. Então, meus amados, eu fui crescendo nesse lar católico, né? Meus avós, meu avô faleceu em 1988, a minha avó, ela faleceu no ano de 1993, mas eles faleceram dentro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu me lembro até hoje que eu, na minha tenra idade, na cidade de Rianápolis, né, Goiás, uma cidade que já fica bem para cá de Séries. Então, ali só tinha missa uma vez no mês. Mas meus avós, minha avó principalmente tinha um rádio de madeira grande, né? Sempre, da marca Sempre. E ela sintonizava aquele rádio na Rádio Aparecida de São Paulo. E ela participava da missa todos os domingos da Rádio Aparecida. Participava da consagração a Nossa Senhora todos os dias, né? Na Rádio Aparecida, né? Na voz do nosso querido Padre Vitor Coelho de Almeida, que está sendo encaminhado ao processo de beatificação, né? Quem sabe um dia dará certo, né? Então eu fui crescendo nesse lar.
No ano de 1982 eu me mudei aqui para Brasília, me aproximei de meus pais, que meus pais ficaram até 1975 nesta cidade onde eu nasci, depois eles vieram para Brasília, à procura de melhora. Então me aproximei de meus pais, eu já tinha 12 anos. Eu continuei com meus avós morando, mas ia muito na casa de meus pais. Eu tive a oportunidade de fazer a primeira Eucaristia, de fazer a Crisma, mas na minha adolescência, muito próximo de meus pais, e já com a mente revirada, porque meu pai é da Congregação Cristã no Brasil, ele falava muito comigo sobre questões doutrinárias, o que que aconteceu? Eu fui me afastando da Igreja Católica. Já adolescente, me afastei, fui um tempo para o mundo, né? Aquela história da adolescente, né? Naquela alegria dos amigos e tudo. E comecei a frequentar uma igreja lá no setor Pessul, né? Que eu fui morar na Ceilândia, né? Logo nesse setor. Comecei a frequentar uma igreja batista, fiquei um ano lá e saí, fiquei sem religião nenhuma. Então, depois, quando eu resolvi voltar, depois de passar muitas experiências até ruins no mundo, né? Que um dia eu poderei ter a oportunidade de contar para vocês, eu voltei para Deus. Mas aí eu já voltei dentro de que? Eu já voltei dentro do protestantismo mesmo, do pentecostalismo. Aí eu já fui para a Assembleia de Deus. Passei um certo período na Assembleia de Deus ali, solteiro, mas eu não tinha ainda aquela firmeza. Porque eu durante aqui esse testemunho, eu vou falando algumas coisinhas sobre a nossa igreja também, né? A católica, né? Eu não tinha aquela firmeza por quê? Eu vou explicar para vocês. Deus está também no meio do povo evangélico? Sim, ele está pela misericórdia divina. Porque Deus ama a todos. Deus ama a qualquer um, mesmo aquele que nega ele, ele ama. Porque a misericórdia divina é imensa. Deus ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Olha, Deus ele mandou seu filho amado para morrer aqui na cruz por nós. Tamanho amor dele. E Deus, como ele é onisciente, onipotente e onipresente, onisciente é o que? Ele sabe do passado, do presente, ele sabe do futuro. Ele sabia do que o mundo ia estar passando hoje. Mas agora o que que acontece? Deus, ele, como eu estava falando, ele ama a todos. Então, a Igreja Católica é a igreja que nos enche. Eu não tinha aquela firmeza ali, por quê? Porque lá falta quem? Tem a palavra, né? Tem a Bíblia. O evangélico eu admiro, que o evangélico lê mais a Bíblia do que o católico. Mas agora, falta quem? Falta Jesus presente na Eucaristia. A Santa Ceia Evangélica é só uma representação. A Santa Ceia Evangélica, os evangélicos não creem que Jesus está presente no pão e no vinho, na hóstia e no vinho. Os evangélicos não acreditam no ponto central da nossa fé católica, que é a transubstanciação, que é Jesus Eucarístico, que é a Eucaristia, a Santa Missa. Eles não acreditam. Então, meus amados, o que que acontece? Acontece o seguinte, eu não tinha toda essa firmeza, por quê? Porque sem Eucaristia nós não conseguimos permanecer firme. Olha a situação que estamos vivendo dessa pandemia, o tanto que eu sofro dentro do meu coração por não receber Jesus Eucarístico. Recebo espiritualmente, é válido, mas só que maravilha receber Jesus Eucarístico, comungar o corpo de Cristo. Aí eu fiquei, vai e volta, aquele evangélico. Está um tempo na igreja, está um tempo fora. Está um tempo na igreja, está um tempo fora. E o tempo foi passando. Com meus 22 anos eu conheci minha esposa. E foi quando ela era de grupo de jovem. Eu tirei ela do grupo jovem. Tirei ela do catolicismo. Levei ela para o protestantismo. Aí eu já estava bem firme nas Assembleias de Deus. Já morei um tempo, né, em Anápolis, morei um tempo em Goiânia, e quando eu vim para Santo Antônio no ano de 1998, aí o que que aconteceu? Eu já estava bem firme nas Assembleias de Deus, eu gostava de evangelizar. O que eu vou contar para vocês aqui agora, meus amados, eu não estou criticando nenhuma denominação evangélica. Era a maneira com que eu acreditava, eu achava que eu era dono da verdade.
E quando eu ali como evangélico, né, os evangélicos eles fazem os evangelismo, né, nas ruas, bate as portas, né, visitam, né, tudo. E eu era ousado. Eu era daqueles evangélico atrevido. Vou contar para vocês, cheguei a arrombar igrejas e quebrar as imagens dentro das igrejas. Tenho arrependimento muito grande por isso. Eu era daquelas pessoas que eu criei dentro do meu coração um ódio por Nossa Senhora. Eu falava que Nossa Senhora, a Maria dos Católicos, era a grande prostituta do Apocalipse. Chamava ela de prostituta. Eu falava que a Maria dos Católicos era um demônio. Que os católicos adoravam um demônio. Que os católicos deixavam, o Criador deixava Jesus para quê? Para adorar a um ídolo, a um demônio, a uma mulher. Quantas vezes eu falei que a Igreja Católica era a Grande Babilônia? Foram muitas e muitas vezes. Não conto as vezes que eu critiquei a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Sabe o que eu fazia aqui em Santo Antônio? Eu ia para a porta da Igreja Católica, principalmente nos domingos com missa. Quando terminava a missa, que estava terminando, eu estava lá no cantinho, escondidinho. Aí eu começava a pregar dentro mesmo, eu falava, olha, vocês estão na Grande Babilônia, vocês estão dentro de uma seita. O dia que Jesus vier julgar, vocês todos condenados ao inferno. Até que chegava um católico fiel, pegava eu e jogava para fora da igreja. Mas foram muitas vezes. Quando eu via uma pessoa com uma camiseta com a imagem de Nossa Senhora, ou mesmo com uma, posso dizer, uma estampa de algum outro santo, eu falava assim, olha, você está com a fotografia do demônio no seu peito. Quando eu vi uma pessoa com um crucifixo, né, uma correntinha, eu falava, olha, você está carregando a cruz, que é o sinal da maldição, o sinal da morte. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim, eu até faço uma pergunta, se o áudio está bom, se vocês estão ouvindo bem, se Tá eu preciso ótimo. falar mais alto. Tá ótimo. Então, tudo jóia. Eu falo uma coisa para vocês. Hoje, olha aqui, ó. Tá aqui no meu pescoço. Digo uma coisa para vocês. A cruz é o sinal da salvação. E todo por obrigação, não, mas por ser católico verdadeiro deveria estar com a cruz. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a cruz e eu vejo Jesus aqui, é uma representação. Sim, é uma representação. Mas é para quando eu olhar para essa cruz, eu não pecar. Porque toda vez que eu peco, eu crucifico a Jesus novamente. Então a cruz que eu falava que era o sinal da maldição, hoje ela serve para mim, para toda vez que eu pensar em me afastar de meu Senhor, me afastar da Eucaristia, eu olho para ela e eu digo, ah Jesus, eu não posso me afastar, porque senão estarei te crucificando novamente. Então eu falava que a cruz era o sinal da maldição. Eu não estou com nenhum terço aqui, eu esqueci de pegar ali, mas eu quero falar para vocês. Quando eu via alguém rezando o terço, sabe o que eu falava? Eu falava assim, olha, cada conta do terço que você passa por entre os seus dedos é um degrau que você desce para o inferno. Meus amados, se eu pudesse pegar esse celular aqui agora e entrar ali dentro da minha casa, que é que eu estou no jardinzinho interno aqui próximo ao meu quarto, né? Que é o meu ponto de oração. Se eu pudesse entrar ali dentro, vocês vão ver terço nessa casa para todo lado. Porque hoje eu não fico sem rezar o meu terço. Quando eu saio para a rua que eu não levo terço, olha aqui, ó. Eu tenho aqui 10 dedos. As 10 Ave-Marias de um mistério. Vou rezar nos dedos. Por quê? Não precisa. E o terço é a oração que fortalece o católico. E eu falava desse jeito. E as graças que eu já alcancei através do terço, meus amados, se eu fosse contar para vocês aqui, essa live ia até altas horas. O Instagram só nos dá 1 hora, né? Daqui a pouco teremos que recomeçar de novo, pelo que eu estou vendo, né? Mas vamos deixar Deus trabalhar. Então, meus amados, era assim que eu agia. Falava que Nossa Senhora era a grande prostituta,
eu falava que o Brasil era consagrado ao demônio do Aparecida. Eu digo uma coisa para vocês. As imagens da igreja falavam assim, para quem eu ia evangelizar, olha, atrás de cada imagem tem um demônio para ouvir o que você pede. E aquele demônio vai te dar, mas depois ele vai cobrar, ele vai levar a tua alma para o inferno. Olha, o padre. Sabe o que eu falava dos padres? O padre é mentiroso. Porque na Bíblia está, não façais imagem, e o padre faz e coloca. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você, meu irmão. Minha irmã, que está agora nos acompanhando nessa live. O que você faria se eu mandasse você rasgar a foto do seu pai e da sua mãe? Principalmente se tiver algum que já perdeu, né? Que seu pai, sua mãe, tenho certeza que você não rasgaria, porque é uma lembrança que você tem. E a imagem na igreja de cada santo é para que nós possamos olhar para aquela imagem e possamos ver que ali foi um homem que serviu verdadeiramente a Deus, por isso que ele é santo, digno do altar, porque teve uma vida santa, teve uma vida correta, teve uma vida totalmente entregue para Deus. Se na época de Jesus, eu sempre digo assim, se na época de Jesus tivesse celular e smartphone, nós tínhamos a fotografia dele, tínhamos até os vídeos dele, né, pregando, curando, né? Como não tinha, o ser humano começou a fazer as representações, não para ser adorado. O católico não adora imagem, eu já digo isso para vocês. Aqui está essa representação belíssima, né, aqui atrás de mim, né, está essa representação belíssima de Nossa Senhora de Fátima. Alguém viu ela aparecer para que pudesse fazer esta imagem da Mãe de Jesus, da nossa Mãe do Céu. Então, meus amados, hoje já temos santos, São João Paulo II. Não precisa mais fazer uma imagem dele hoje, que temos fotografia dele, temos vídeos dele, temos a voz dele gravada, e é um santo. O santo, por meio da intercessão dele, acontecem os milagres. E por quê? Por quê que por meio da intercessão de um santo acontece um milagre? Porque quando a pessoa vive uma vida totalmente santa aqui na terra, a alma dele já vai para junto de Jesus. A alma dele tem o privilégio de ter comunicação com Jesus. E você pede. Você pede. Você pode ir direto a Jesus. Mas eu quero falar até uma coisinha interessante aqui para vocês, sabe? Eu vou acabando prolongando um pouquinho mais, mas o Espírito Santo vai inspirando, a gente tem que falar. São Francisco de Assis. Ele teve um irmão chamado Irmão Leão, foi um dos primeiros irmãos da Ordem Franciscana, que teve um sonho uma certa noite. Esse irmão sonhou com duas escadas. Em uma escada, na ponta da escada, lá no topo da escada, estava Jesus. Na outra escada estava Nossa Senhora. As pessoas que iam e pegavam aquela escada direto para Jesus, muitas não chegavam na metade, voltavam ou caíam. Mas aquela que pegavam a escada para Nossa Senhora, elas chegavam até lá no topo da escada, Nossa Senhora estendia a mão e entregava ele para Jesus. Por quê? Porque quando nós temos o apoio de uma pessoa, nós conseguimos algo mais rápido do que quando nós tentamos sozinho. Quando nós queremos um emprego, nós sempre pedimos a alguém, ô meu irmão, fala com o seu gerente lá para conseguir, porque ele já te conhece. Então a intercessão dos santos é assim. O santo que tem, aquele homem que teve aquela intimidade profunda com Jesus, aqui em vida, com Deus, com o Espírito Santo, aquele homem, quando morre, a alma dele vai para o céu. E ele tem aquele privilégio de estar mais próximo de Jesus. Então eu falava isso dos santos que eram demônios, mas hoje eu já vejo da maneira que eu acabei de explicar para vocês. E eu falava muito mais outras coisas. Quebrava terço, quebrava a imagem, o que eu mais gostava de fazer. Era o que eu mais gostava. Mas, meus amados, Deus, Ele sabe como trabalhar. Eu digo uma coisa para vocês, hoje nós temos muitos evangélicos voltando para a Igreja Católica. Por quê? Porque Deus está resgatando as suas ovelhas. E por meio de Nossa Senhora, por meio da Eucaristia, testemunhos maravilhosos, testemunhos belíssimos. E eu, meus amados, o que aconteceu? Nessa minha trajetória, né, quando eu ia fazer culto público, eu gostava de fazer na frente das igrejas.
Por quê? Porque eu ligava a caixa de som na hora da missa e vocês estão no inferno, vocês é isso, vocês é aquilo. E começava a falar, começava a pregar contra a igreja, falar de Nossa Senhora, falar que não tinha como Jesus estar num pãozinho, estar numa hostiazinha, que Jesus não estava ali coisa nenhuma, que era invenção da igreja católica, que Jesus era poderoso demais para estar ali. Mas, meus irmãos, eu digo para vocês, a experiência que eu tive com Jesus Eucarístico depois que eu me converti, hoje eu digo para vocês, Jesus está presente na hóstia consagrada. Jesus está ali, meus amados. Jesus se dá por alimento a nós, fortalece nossa fé, nos anima. Levanta o caído, cura o enfermo espiritual e corporal, não é só a enfermidade espiritual, não. A Eucaristia cura também a enfermidade corporal, cura câncer, cura AIDS. Eu tenho experiências na minha vida que eu já viajei. Eu tenho experiência. Eu tenho experiência de ver pessoas que têm o HIV, mas o médico não consegue achar o vírus e ele não pode tomar o coquetel e o alimento dele é a Eucaristia, que é uma grande amiga minha, Liana Reis, que viaja o Brasil dando esse testemunho. Então, meus amados, eu digo para vocês, olha aí, tamanha ignorância. Eu falava que Jesus era poderoso demais para estar naquele pãozinho, mas é pelo poder dele mesmo é que ele está presente, que aquele pão se torna o corpo de Cristo, a carne, o vinho ali no cálice, aquele vinho tirado da uva, que eu falava que o padre gostava, ó, de beber, que eu falava, mas aquele vinho ali nem álcool não tem, meus amados, é um vinho especial que se torna o sangue de Jesus, esse sangue misericordioso derramado na cruz por nós. Nossa igreja é uma igreja riquíssima, maravilhosa, olha o tamanho dessa riqueza, de termos um Deus vivo, de alimentarmos desse Deus. Então, meus amados, eu falava, eu pregava, né, na frente das igrejas contra a Eucaristia. Quando eu ia fazer culto público, eu sabia que tinha pessoas, né, ali assim, religiosas, próximas, e católicas, aí eu descia a lenha, ó. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Quando eu ia evangelizar um católico fiel, aquele católico de missa, aquele católico que busca formação, aquele católico que reza o terço, eu não conseguia tirar ele da igreja católica. Mas só que quando eu pegava um católico de missa domingueira, que vai quando quer, que não reza, que não faz nada, era fácil levar a família toda para a igreja evangélica. Era muito fácil. E também outro tipo de católico que era fácil de ganhar, aquele católico taça de cristal, que se alguém fala alguma coisa, ele se quebra, ele sai magoado. Por quê? Porque ele não deixou Jesus curar sua alma. Porque muitas vezes ia só por obrigação. Porque muitas vezes ele estava ali somente por obrigação mesmo, por status social. Mas o verdadeiro católico eu não tirava. O verdadeiro católico, eu que enfiava a viola no saco e ia embora. Porque quando eu falava alguma coisa, ele já vinha com a doutrina católica verdadeira do catecismo. Aí eu não tinha respostas. Então, meus amados, essa foi um pouco da minha trajetória. E como que aconteceu a minha conversão? Eu acho que tem muita gente curioso, né? Estou vendo aqui que tem bastante gente aqui, tem aqui 57 ali, mas são aqueles que Deus está querendo fazer uma obra nessa noite na sua vida. Você está aí, Deus está querendo falar algo para você nesta noite. Então, meus amados, eu continuei ali a minha trajetória. E o mais incrível é que um dia eu descobri uma coisa dentro da igreja católica. Católico orando em língua, católico profetizando, católico operando curas e milagres. Eu peguei e falei assim, católico orando em língua? Que movimento é isso? Aí alguém me falou. Ah, é o movimento da renovação carismática católica. Sabe o que eu falei? Renovação carismática católica, pentecostal católico? Mentira, isso é renovação carismática de Satanás, porque a verdadeira Pentecoste está aqui nas igrejas evangélicas, foi isso que eu falei. E daqui a pouco eu vou dizer para vocês o que aconteceu comigo aí em Alexânia.
Então eu continuei naquela trajetória ali, evangelizando, e passaram para mim a responsabilidade de um campo. O campo é o quê? O campo é semelhante à paróquia, tem a igreja matriz e as congregações. E passaram para mim tomar frente do campo aqui de Santo Antônio do Descoberto da Assembleia de Deus de Itaguatinga, a antiga ADET. Hoje aqui ela não existe mais aqui na cidade. Infelizmente, assim, eles houveram uma dissensão e hoje ela não está mais aqui na cidade. Mas Deus sabe o que faz. Então, meus amados, eu assumi aquele campo. Assumi, comecei a evangelizar, comecei a levantar mais congregações. Na época que eu assumi era só a sede e 3 congregações. E quando eu entreguei com 12 congregações. Eu era ousado, eu ia para as ruas, não estava nem aí, era de noite, era de dia, era na frente de igreja católica, era arrombando igreja, como eu falei para vocês, que eu me arrependo disso. Deus sabe a dor que eu tenho dentro do meu coração por isso. E ali eu fui fazendo um trabalho que me levou a ser designado para fazer o curso de teologia protestante, 3 anos, e ser consagrado pastor. Eu e minha esposa, nós já tínhamos um filho, que é o meu filho mais velho, que agora está com 23 anos. E no ano 2000, a gente fazia planejamento familiar. No ano 2000, eu fui consagrado pastor, exatamente no dia 12 de outubro. Eu e mais 8 homens. E quando ali naquela igreja em Taguatinga, cheia de gente, tinha mais de 2.000 pessoas, passaram os microfones para nós agradecermos, eu só falei assim, eu vou lutar para que o feriado do demônio do Aparecida seja tirado do Brasil. Foi essa a minha palavra. Tudo bem. Recebi ali a consagração como pastor, voltei aqui para Santo Antônio, continuei meu trabalho de evangelização. Como pastor, eu passei a ter um salário, eu passei a ter uma vida diferente, e minha esposa e eu, nós sempre pedi a Deus que nos desse uma menina mulher na próxima gravidez. Eu esperava estabilizar minha vida para ter essa outra gravidez. Aí veio o ano de 2001, tudo tranquilo, né? Eu já tinha direito ali ao dízimo da igreja para usufruir do meu bem-estar, já estava com uma casa muito bem organizada. E eu falei para minha esposa, olha, Deus tem nos prometido essa filha mulher. Por quê? Porque toda vez que eu ia fazer um culto, pregar num congresso de senhoras, vinha profecias que Deus ia dar essa filha mulher. Aí eu falei com a minha esposa, falei, olha, vamos nos preparar. Estou estabilizado já o ano de 2002, para não ficar muito velhos e ter uma criança já com nós avançados na idade, então vamos buscar essa criança. Ela fez todas as consultas para se preparar para uma gravidez. E ali naquela gravidez, a gente planejando, os médicos falaram, olha, ela tem saúde, ela pode engravidar. Era mês de agosto de 2002. Então, nós começamos a buscar essa gravidez. Paramos de evitar, a gente fazia a tabelinha. Paramos de evitar. Veio o mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro, e ela não deu sinal de estar grávida. Aí eu falei, olha, não é o tempo de Deus, vamos voltar a evitar. Veio o mês de novembro. Quando foi no mês de dezembro, exatamente no dia 2 de dezembro, uma segunda-feira pela manhã, ela começou a se sentir mal. Eu tinha passado a noite numa vigília, tinha chegado em casa de madrugada. Ela começou a se sentir mal e meu menino me acordou, né, que ele já com 6 anos mais ou menos, ele foi lá na cama, pai, a minha mãe está passando mal. Eu fui até o sofá, na sala, ela estava prostrada, vomitando muito, muitas cólicas intestinal. Eu fui atrás de medicação. Hospital aqui de Santa Maria da casa, deixei uma irmã da igreja com ela e fui cuidar do meu filho em casa. Na terça-feira de manhã, meu coração muito agoniado, logo por volta de 9 horas da manhã, fui até o hospital. E ao chegar lá, ela estava pior do que quando eu a havia deixado. Muito custo eu consegui que removessem ela para o Hospital Regional de Taguatinga, porque aqui o hospital na época não tinha condições, até a ambulância era muito difícil, tinha só uma e ficava mais quebrada do que transportando pessoas. Então, com muito custo, nós conseguimos
que ela fosse transferida. Ela chegou lá nas Torres de Taguatinga por volta de 1 hora da tarde. E ali, no pronto-socorro, o médico não conseguiu diagnosticar o que estava acontecendo com ela. Então, foi ela mandada para a triagem do centro cirúrgico. Chegando lá, a médica que era responsável pelo centro cirúrgico, né, a plantonista daquele dia, logo começou a examiná-la e pediu que me chamasse. Eu entrei ali numa antessala, né, que a gente não pode entrar dentro do centro cirúrgico, né? Entrei numa antessala onde eles fazem a triagem, fazem os exames preliminares. E a médica falou assim para mim, olha, ela precisa ser operada agora. Eu vou deixar você aqui com a enfermeira, você vai ajudar a enfermeira a trocar a roupa dela, que eu vou lá para dentro do centro cirúrgico agora. E ela entrou assim numa porta lateral, lá para dentro, eu fiquei ali com a enfermeira. E a médica, a enfermeira, perguntei para a enfermeira o que foi, a enfermeira falou assim, olha, a médica diagnosticou aí uma gravidez, parece que tubária. E eu não sabia nem o que era isso. Minha esposa já estava semi-inconsciente. Então, o que aconteceu? Ali naquele momento, nós trocamos a roupa dela, a médica apareceu na porta, eu e a enfermeira entregamos a maca para a médica levou lá para dentro e falou assim, olha, pega esse papel aqui, que é o ramal do centro cirúrgico, daqui 20 minutos você entra em contato comigo. Eu fiquei ali do lado de fora, saí para fora, fiquei na portaria ao lado de um guarda, onde tinha um balcãozinho, né? E passado aqueles 20 minutos, que foram uma eternidade para mim, eu pedi àquele guarda que me entrasse em contato com o centro cirúrgico. E aquele guarda digitou ali no telefone, me passou, e a médica falou assim, olha, ela está semi-inconsciente, entrando em coma, está sendo preparada para a cirurgia, vamos anestesiá-la daqui a pouco. Só estou aguardando as bolsas de sangue chegar aqui dentro do centro cirúrgico. Você acredita em Deus? Faça suas orações. Porque ela está com uma forte hemorragia interna. A trompa esquerda dela se rompeu. E a trompa esquerda dela tinha se rompido naquela segunda-feira pela manhã. Ela passou a segunda-feira o dia todo perdendo sangue, a noite toda, e já era por volta de 2h30 quando ela estava sendo preparada para a cirurgia. Então, meus amados, a médica só falou isso, se você acredita em Deus, faça suas orações. Porque o homem não pode fazer nada. Nós vamos fazer a cirurgia enquanto ela tem vida, estancar a hemorragia e ela vai para a UTI. Eu saí dali do hospital desesperado. Na hora, só pensei em ligar para a família dela e para a minha família e preparar todo mundo para o pior, que foi o que eu fiz. Depois das ligações, eu me lembrei que naquela época aqui em Taguatinga tinha uma igreja, que essa igreja, ela fazia uma propaganda no rádio, ela tinha um programa, eles falavam assim, a igreja Jesus Caminho, Verdade e Vida. Eu posso falar o nome dela, porque agora ela já não existe mais, o pastor fundador dela morreu, era de São Paulo, e eles saíram daqui da região. Então ela falava, a pessoa falava, olha, a igreja onde o cego enxerga, o mudo fala, o paralítico anda e o surdo escuta. Eu falei, vou lá nessa igreja. Me lembrei dela. Quando eu saí, eu precisava andar mais ou menos uns 1.500 metros para chegar até essa igreja. E ali eu saí. Mas no meio do caminho, minhas pernas enfraqueceram. Eu encostei na parede de uma loja, de um galpão, e comecei a chorar. Ainda era próximo ainda do hospital. No que eu encostei ali naquela parede, o que aconteceu? Estava chorando quando uma mulher, uma jovem, muito bonita, veio por minhas costas e bateu assim a mão no meu ombro. Ergui a cabeça, virei, né? Assim, olhei para aquela jovem. E ela perguntou, por que você está chorando? Eu falei, olha, a minha esposa está morrendo no hospital e eu não posso fazer nada. Aquela jovem deu um sorriso. Eu até estranhei, falei, não, eu falo que minha esposa está morrendo e ela ri. Mas ela deu aquele sorriso e falou assim, olha, ela não vai morrer, ela vai ficar boa. Com essas palavras, as lágrimas desceram dos meus olhos. Baixei a cabeça chorando. Quando eu pensei de pedir a ela para orar pela minha esposa, porque ela estava num vestido, né, mais ou menos um palmo, né, acima do tornozelo, cabelo preto, longo, né, solto. Quando eu pensei de pedir, pensando que ela fosse uma evangélica que estava indo para o hospital para fazer oração, porque já era 3 horas da tarde, hora de visita, né,
E olha só que hora, hein? Hora da misericórdia. Quando eu pensei em pedir a ela, que eu ergui a cabeça, não tinha ninguém. Falei, meu Deus, cadê essa mulher? Não tem como ela ter chegado na próxima esquina. Olhei assim pro outro lado, né, da avenida, uma farmácia, um senhor em pé, um rapaz em pé na frente da farmácia. Atravessei o asfalto correndo e falei, moço, cadê aquela missionária que estava falando comigo? Eu preciso falar com ela. Aí ele falou assim, olha, eu não prestei atenção, mas do momento que eu estou te vendo ali, eu estava te vendo sozinho chorando. Mas o mais incrível é que com as palavras daquela mulher, foi como se uma mão entrasse aqui assim no meu peito e tirasse toda aquela agonia. Eu não procurei mais igreja. Minha família mora toda aqui no DF, principalmente na Ceilândia, Setuó, nessa região ali. Aí eu fui para Ceilândia, para casa de parentes meus. Fui para lá descansar um pouco e pensei comigo, quando for mais à noite eu volto ao hospital que eu terei alguma notícia dela. Por volta de 5h40 da tarde eu retornei ao hospital. Entrei em contato com o ambulatório, o nome dela não constava. Com a UTI, o nome dela não constava. Eu falei, pronto, morreu, deve estar no necrotério. Foi quando eu lembrei daquele papelzinho no meu bolso, né, do ramal. Puxei, falei com o outro guarda, né, que eu já estava na entrada do ambulatório do hospital, né, falei assim, se o senhor me colocar em contato com o centro cirúrgico, eu tenho notícias dela. Ele vendo a minha agonia, né, ele falou assim, olha, eu posso pôr você em contato. Se a equipe plantonista estiver lá, você tem notícia. Se não tiver, você não vai ter. Você vai ter que procurar a outra entrada do pronto-socorro e ver se eles têm notícia lá do necrotério, alguma coisa assim, porque se não consta e você está falando dessa cirurgia, então ela talvez não escapou. Aí ele colocou em contato. A médica estava. Aí foi quando a médica pegou e falou assim para mim, olha, em todo o meu tempo de medicina e na literatura médica que eu conheço, nunca me aconteceu isso. Olha, durante a cirurgia, a sua esposa reagiu ao coma. Ela está na sala de recuperação. Rapaz, eu vou dizer para vocês que estão me ouvindo. Eu saí dali tão feliz. Voltei para Santo Antônio do Descoberto naquela noite, fiz um culto festivo, mas nem me lembrei da mulher, só falei que Jesus ressuscitou a minha esposa. No outro dia, já na quarta-feira pela manhã, eu já fui para Taguatinga, 3 horas da tarde era a visita, fui visitar minha esposa, ela estava tomando sangue, ainda na sala, lá no quarto, né? Que ela já não estava mais no centro cirúrgico, estava no quarto, né? De internamento, né? Para recuperação total. Ela estava tomando sangue. Você olhava nas mãos dela, nem cor não tinha. Parecia as mãos de uma pessoa que tinha morrido, porque ela perdeu muito sangue. Os médicos me chamaram em particular e falaram: olha, nós temos que te dar um diagnóstico. Sua esposa teve uma gravidez tubária indetectável. Ela perdeu muito sangue, ela vai ficar com sequelas de memória, porque faltou oxigenação no cérebro, e ela não pode mais engravidar. Ela ainda tem a trompa direita. Nós não podemos tirar porque a cirurgia foi feita em emergência. Ela não suportaria. E o chão sumiu para mim. Saí dali, voltei para casa, comecei a questionar a Deus. Falei, meu Deus, chega a coçar a cabeça como estou coçando aqui agora. Senhor, eu sempre preguei contra a idolatria, quebrava a imagem, apanhei de católicos. E agora o Senhor tira a oportunidade de eu ter esta filha mulher. O Senhor agora tira essa oportunidade de mim, aquela filha que o Senhor prometeu. E o mais incrível, que o médico ainda me falou, olha, o feto estava no 4º mês de gestação e era uma menina. Eu tenho todos os laudos, todos os papéis guardados aqui comigo. Então, meus amados, o que aconteceu? Comecei a questionar a Deus. Minha esposa recebeu alta, trouxe ela para casa, mas não viu o primeiro milagre. Ela não ficou com sequelas de memória. O milagre já aconteceu aí, o primeiro. Iniciou aí o maior milagre. Aí, meus amados, eu continuei a minha trajetória como pastor aqui na cidade. Pregando, brigando com padre, enfrentava padre. Me lembro, digo uma coisa para vocês. Meu desejo de coração era pegar um sacrário e quebrar ele no meio de uma igreja. Mas toda vez que eu arrombava uma igreja, eu arrombei, não foi só uma não, foi várias.
capelas. Quando eu ia pro rumo do sacrário, eu escutava passo dentro da igreja, eu pensava assim, é alguém que está vindo, e eu saía na carreira. Nunca quebrei um sacrário. E outra coisa, nunca consegui rasgar um livro, que foi o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria de Montfort. Amém. Teve uma mulher muito amiga minha, que ela morava vizinha da minha casa quando era pastor, e eu tentava convertê-la. E um dia ela chegou e falou assim, mas pastor, você está sempre dizendo que nós não podemos ser escravos do pecado. E esse livro aqui que fala de escravidão, quando eu peguei o livro que eu comecei a ler, a minha vontade foi de rasgar aquele livro, minha mão fervia. Mas eu falei, você tem que rasgar esse livro e jogar fora. Quando eu fui para rasgar o livro em dois, ela tomou o livro da minha mão. E hoje ela é consagrada, é ministra extraordinária da Sagrada Comunhão e o marido dela, que bebia cachaça, hoje também é consagrado, é católico, fiel, reconstituiu toda a família dela depois que ela leu esse livro e passou a viver a consagração da Santa Escravidão. Então vocês veem, né, como que Deus age por meio de Nossa Senhora. Então, meus amados, não conseguia fazer isso. Ali eu continuei nessa luta, veio o ano de 2003. No ano de 2004, né, eu fui transferido para Alexânia. Nosso pastor, o então pastor Ronaldo Fonseca, fundador da ADET, tinha comprado aí em Alexânia um templo que um pastor fundou e não deu conta de levar, que esse pastor muito conhecido aí, chamado pastor Divani. Então, ele comprou esse templo dele. E eu fui designado para ir assumir, para segurar as pontas. E a Alexânia, na época que eu fui, não sei hoje, mas eu acredito que está a mesma coisa. Eu vi que é uma cidade muito católica. Certeza. Na época tinha até a procissão da penitência, né? Tem até de hoje. manhã da quaresma. Tem né? até hoje. Ai, que maravilha, que bênção. E um dia essa procissão passou ao lado da igreja, Edson. E eu estava dormindo, a casa ficava bem próximo, né, da avenida, eu estava dormindo e eu vi aquele monte de gente atrás de uma cruz. Eu falei, bando de ator, Sede, tá dormindo, tá nesse frio, correndo atrás de uma cruz. Mas eu ainda vou pregar a verdade aqui nessa cidade. Tinha aquela igreja, né, a igreja da Imaculada Conceição, e eu falava que aquela igreja nunca ia ser terminada. Imaculado Coração de Maria. Imaculado Coração de Maria. É, o Coração de Maria, isso mesmo, Sagrado Coração de Maria. Eu confundo, né? E eu entrei dentro daquela igreja, pronta, já, eu católico. Que igreja linda, que igreja maravilhosa. Então, meus amados, aí quando eu cheguei aí, foi no dia 17 de fevereiro de 2004 que eu me mudei daqui para aí. Passados uns 20 dias depois que eu estava aí, uma certa noite eu tive um sonho. Eu fui dormir muito cansado, depois de evangelizar, né? De correr ruas, né? De entregar folhetim, né? De falar que a Igreja Católica era da Grande Babilônia e todas essas coisas que eu já falei aqui, né? Então eu cheguei aí. Tem Alberto, só interrompendo um pouquinho. Minha casa. Tem Alberto, só interromper um pouquinho. Tem pessoas acompanhando a gente aqui que lembra Pessoas acompanhando a que gente você aqui querendo que atrapalhar lembra a festa lá de em você Olisada. querendo atrapalhar a festa lá em Olhos d'Água. Olha, aqui aqui para mim parou de subir as pessoas. Então, tem quantos aí que você tá vendo aí que tá 72. 72. Oh, que bênção, que aqui tá 57, aqui não subiu mais não. Mas eu acho que aqui deve estar sendo do meu. Então depois nós soma. Então, meus amados, lá você vê, né? O que acontece? Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto aí, né? Então, quando eu vi tudo aquilo, né? Aí eu evangelizando, aí um dia, muito cansado, fui dormir. E nessa noite eu tive um sonho, né? A gente sonha, né? Todos nós sonhamos, né? O sonho Deus deixou. A gente sabe, né? A ciência tenta decifrar os sonhos, mas não se decifra, porque os sonhos são os mistérios de Deus. Então, naquela noite eu sonhei com uma mulher falando comigo. Aquela mulher falava assim, olha, a filha que você tanto tem pedido, você vai ter, sua esposa está grávida. Acordei no meio da noite, rapaz. Pensei comigo, quem dera se fosse verdade. Quem dera. Levantei, fui na cozinha, tomei um bom copo com água, voltei, deitei e dormi. Minha esposa estava dormindo, meu menino dormindo, né? No outro dia, quando amanheceu, lá na mesa do café, falei para minha esposa, nossa, eu tive esse sonho, uma mulher falando que você estava grávida, quem dera. Sabe o que acontecia, irmãos? Não tinha como ela engravidar, por quê? Porque eu estava usando um método anticoncepcional.
o método do preservativo. Ela estava tomando o comprimido anticoncepcional. A gente aguardava uma cirurgia ou para mim ou para ela, né? Eu tinha um laudo, tinha tudo, mas não é nada não. Uns 20 ou 30 dias depois desse sonho, minha esposa cai de cama, ela enjoada, não aguentava cheiro de comida, pressão baixa, vomitando, mas eu não pensei em gravidez. Tava me prevenindo, né? Tava com a prevenição do homem, né? Então, o que que acontece? A minha esposa, ali daquele jeito, os irmãos da igreja, pastor, é o demônio. Falei, então vamos para oração. Vamos tirar esse demônio. Começamos ali, ó, jejum, oração, monte, jejum, oração, culto, tudo, e a mulher não melhorava. Aí, quando foi, um certo dia, eu lendo a Bíblia, eu falei, ai, mas Cristo, nos evangelhos, né, quando os discípulos chegam e falam, ah, Senhor, mas nós não conseguimos expulsar aqueles demônios. Jesus vai e fala, né, homens de pouca fé, há castas de demônio que se expulsa com jejum e oração. Eu falei, meu Deus, tô no jejum e na oração e não tá dando nada, eu vou levar ela no hospital. Peguei ela, levei naquele posto, lá perto daquele colégio, ali, o posto JK, fica ali naquela Sim, sim. avenida, parece 15 de novembro. É isso Ainda mesmo. lembro de muita coisa dali ainda. Levei ela ali. Quando chegou lá, o médico, "Ai, pode ser gravidez." Falei, tirei ali do bolso o laudo e mostrei para ele. Falei, olha, doutor, não tem como ser gravidez. Não tem possibilidade nenhuma. Ali o médico pegou e falou assim, então nós vamos pedir todos os exames. Pediu o exame do coração, pediu os exames de praxe, hemograma, e sangue, fezes, urina, tudo. E no meio colocou o teste de gravidez. Quando eu vi, eu falei, médico teimoso, eu vou mostrar para ele que ela não está grávida. Aí levei ela no laboratório, ela fez todos os exames, uma semana depois eu fui pegar. Peguei o resultado e no meio da rua mesmo eu abri o envelope. Quando eu abri o envelope, que eu olhei o teste de gravidez, estava positivo. Na hora, sabe o que que veio na minha mente? O rosto da mulher que falou comigo em Taguatinga e a mulher do sonho. Eu já sabia da história de alguns ex-pastores, né? Diácono Francisco de Almeida, que hoje está na eternidade, né? Que Deus já o levou, né? Que é o testemunho do Marrom Glacê. Ex-pastor Sidney, lá de Santa Isabel do Pará, que hoje está em Volta Redonda, que ele dá, né? Ele tem... Isso era Ele em viaja, ele dá muito 2004, né? testemunho. Isso, 2004, né? Oi? Foi. Isso já em 2004. Foi quando eu fui para aí, né? Então, meus amados, o que que aconteceu? Eu lembrava já desses ex-pastores, aí eu pegava e falava assim, o dia que eu queria encontrar com esses homens, para quê? Para mim chegar e falar para eles que eles tinham sido enganados pelo demônio. Olha só meu pensamento. Aí eu me lembrei daquela mulher, falei, não, a Maria dos Católicos não pode aparecer, ela está morta e enterrada, ela já cumpriu, ela guarda o julgamento, que é assim que o evangélico pensa. Aí cheguei em casa ali nervoso, na época eu morava ali próximo ali da 15 de novembro, e eu cheguei ali nervoso, a minha esposa estava deitada e tinha ali uma pastora, que ela teve uma igreja aí em Alexânia, a igreja pentecostal missionária. E essa pastora tinha ido lá pedir para mim poder fazer um culto na casa dela. Então, ela estava sentada no sofá. Quando eu entrei na porta nervoso, ela levantou e falou assim, pastor, o senhor está nervoso? Eu falei, minha esposa está grávida. Aí ela pegou e falou assim, olha, essa criança vai ser uma maldição na sua vida. Quando ela saiu, minha esposa se levantou, eu fiquei paralisado ali no meio da sala. Minha esposa se levantou, veio até a porta do quarto e falou assim, Alberto, você disse que eu estou grávida? Eu falei, o resultado deu positivo. Ela pegou e falou para mim, olha, a vida que eu levo aqui no ventre foi Deus quem deu. Deus dá a vida, não dá a maldição. Quem dá a maldição é o diabo e o diabo não dá a vida. A partir de hoje eu deixo de ser evangélica. Glória a Deus. E ela deixou. Glória a Deus. Aí pronto, é que eu fiquei doido. Rapaz, vou falar, foi um período que eu passei aí em Alexânia que eu pensei que eu ia parar dentro de um hospital. Por quê? Aquela mulher dos sonhos, quando eu ia celebrar o culto, que eu estava em cima do púlpito,
Porque uma coisa eu quero dizer, igreja evangélica não tem altar, quem tem altar é a igreja católica, porque o altar é a representação do Calvário. No altar é onde Jesus Cristo se dá a nós novamente. Quando eu estava ali celebrando o culto no púlpito, eu olhava no meio ali do povo, eu via aquela mulher. Muitas vezes eu desci para ir tomar satisfação com aquela mulher, a mulher sumia. Os irmãos começaram a falar, pastor, o senhor está ficando estressado, o senhor está ficando meio esquisito, né? Para não dizer que eu estava ficando maluco, né? Aí ali eu ia atrás. Quando eu estava na rua que eu via um grupo de pessoas, o que que acontecia? Eu via aquela mulher no meio, eu ia para tomar satisfação. Aí eu comecei a orar e falar, Senhor, tira esse demônio dessa mulher da minha vida, tira esse demônio da Maria dos Católicos. E eu comecei aquilo, e foi um tempo assim, eu cheguei no pastor Ronaldo, falei para ele falou, pastor, vai orar que o demônio está querendo te tirar dessa vida. O demônio quer tirar você dessa vida. Então, meus amados, aquilo era uma situação crítica para mim. E logo a esposa, a gravidez dela se torna gravidez complicada. Ela começou a passar a maior parte do tempo no hospital. Irmão, A criança não estava se desenvolvendo, ela estava começando a perder irmão, sangue, líquido. Irmão, só te interrompendo um pouquinho, já tá dando te aqui uma interrompendo hora. um pouquinho, A já gente vai ter tem que uma encerrar a hora, live e começar a de gente novo. vai ter que encerrar a live. Ótimo. Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui só Então, para iniciar de sim. novo, porque o Encerrar Instagram ele corta com uma aqui, hora só de para live. Instagram corta com 1 hora de live. Exato. Vou encerrar aqui, vocês entrem de novo. Só um minuto. Então, Encerrar aqui de novo, só 1 minuto. tudo ok.